Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar sobre a oposição ao governo Bolsonaro, coisas que a gente está vendo acontecendo lá em Brasília e coisas que você tem que prestar atenção, você cidadão tem que prestar atenção, porque são coisas que vão influenciar diretamente a sua vida. Então, antes de mais nada, se você não me segue lá no Instagram, Thiago Henrique _Elite Mil, estou sempre colocando diversos conteúdos lá. E eu queria falar um assunto um pouco diferente com vocês, né? Eu estou fazendo pernoites aqui, que são lives onde a gente discute temas da atualidade, né? Se você não viu ainda nenhuma live, tem algumas que já foram gravadas aqui, estão disponíveis no canal. De vez em quando eu estou fazendo essas lives, pelo menos uma por semana ali, para a gente discutir esses temas. E um tema que tem aparecido com bastante frequência nos comentários é o pessoal falando da oposição, principalmente dos partidos ali de esquerda, que saíram do poder, né, passaram mais de uma década e meia no poder e saíram do poder, e hoje estão aí gritando para todo mundo, né, mostrando as mazelas, os problemas sociais, como se essas mazelas tivessem sido criadas agora há pouco, né, se elas tivessem existido agora, e mais, como se eles, quando estiveram no poder, tivessem resolvido todas essas situações, né? Então, é de uma hipocrisia gigantesca. Você, jovem, tem que se atentar para isso, para perceber que sim, a oposição em qualquer regime democrático é extremamente importante. Um regime que não tem oposição ou que cale a sua oposição, como já aconteceu na história do Brasil, tanto em regimes ditatoriais civis como em regimes ditatoriais militares, né? Qualquer regime que não tenha oposição ou que cale a sua oposição não é uma democracia, né? É um regime, no mínimo, autoritário. Tá? Então, eu não estou falando que oposição não é importante, é extremamente importante. Agora, quando você vê uma oposição que não está preocupada em debater os temas de interesse nacional, uma oposição que não está preocupada em desenvolver os temas nacionais, tendo por base a sua argumentação, o desenvolvimento da sua argumentação com o seu público, com os seus eleitores, com as pessoas que estão ali e que fazem parte do governo ou que estão no centro, né? Quando você vê uma oposição que está simplesmente preocupada em travar o governo, em dificultar a vida do governo para que o governo não consiga melhorar a vida da população, quando você vê um político falar que, um exemplo, reforma da Previdência. Quando você vê um político falar, se a gente aprovar a reforma da Previdência, a vida do Bolsonaro vai ficar muito fácil, o Brasil vai ficar muito bom e ele vai se reeleger. Quando você vê um político falando esse tipo de coisa, você percebe que essa oposição, grande parte dessa oposição, não está preocupada com os interesses nacionais. Estão preocupados simplesmente em voltar para o poder daqui a 4 ou 8 anos. Estão simplesmente preocupados com o interesse deles mesmos. Estão preocupados em manter os seus privilégios e, mais do que isso, em voltar para o poder para continuarem utilizando a máquina pública a seu bel prazer, a seu benefício, como vinham utilizando, inclusive, para realizar aí diversos esquemas de desvio de dinheiro público. Então é importante que você, jovem, preste atenção nesse tipo de coisa, porque eu não estou aqui defendendo o governo Bolsonaro. Não estou aqui falando que o governo Bolsonaro é mil maravilhas, que tudo que o Bolsonaro fala está certo e negativo. Você não pode ser extremista nem para um lado, nem para o outro. Você não deve nunca se basear somente em uma opinião. Você deve se atentar para que você não seja manipulado. Nem por pessoas pró-governo, nem por pessoas da oposição. Você tem que procurar desenvolver o seu próprio raciocínio político, o seu próprio raciocínio lógico. E quando você vê pessoas barrando a atividade do governo, bloqueando a atividade parlamentar, que deveria estar discutindo e desenvolvendo os temas nacionais, quando você vê pessoas que não estão preocupadas com as consequências de um travamento, por exemplo, do projeto da reforma da Previdência, que é extremamente importante para o país, quando você vê esse tipo de gente instalada lá, fazendo essas coisas e defendendo, por exemplo, regimes ditatoriais como o da Venezuela, que está matando o seu próprio povo, quando você vê políticos defendendo e homenageando
políticos brasileiros que estão presos hoje e que foram condenados em mais de uma instância na justiça por envolvimento em escândalos de corrupção, você tem que, no mínimo, ligar um sinal de alerta. Pô, será mesmo que o que essa pessoa está falando, será que o que ela está falando está certo? Quem são os líderes dessas pessoas? Eles estão presos, foram condenados. O que é que eles estão fazendo em prol do país? Na reforma da Previdência, quantas dessas pessoas que são contra a reforma da Previdência abriram mão do seu regime especial, previdenciário, que os parlamentares lá têm direito e que, se Deus quiser, com a reforma da Previdência, não terão mais direito? Tá? Então, desenvolva o seu raciocínio lógico, é importante. Você não pode ser uma simples marionete, você não pode achar que eu vou estudar para o meu concurso, vou passar no meu concurso, né, vou ficar na minha vida estável, vou ficar lá dentro do quartel, né, e foda-se, deixa aí acontecer, deixa o Brasil pegar fogo, que eu vou estar recebendo meu salário. Não pense dessa forma. Você tem que ser alguém que vai pensar e vai desenvolver o seu raciocínio. E é isso que vai fazer a nossa democracia se desenvolver. É isso que vai fazer o nosso país se desenvolver cada vez mais. Tá? Então, oposição, somente por oposição, não é algo legal para o país, não é algo bonito, independente se você, né, tem um pensamento mais de esquerda, um pensamento mais de direita. É importante que a gente desenvolva os temas nacionais, que nós, a sociedade e os parlamentares fazem parte da sociedade, foram escolhidos, são representantes do povo para estar lá em Brasília. É importante que todos nós tenhamos consciência do nosso papel de desenvolver os temas nacionais. E desenvolver tema nacional não é ficar de gritaria, né, em meio a uma sessão, não é ficar xingando o outro, não é ficar simplesmente argumentando à base de grito, tentando dificultar a vida do governo, dificultar o debate político, simplesmente para manipular a opinião pública e dificultar a vida do governo para que ele não se reeleja daqui 4, daqui 8 anos. Então, debate político tem que ser feito de forma séria, tanto pela esquerda quanto pela direita. O debate político tem que ser feito visando construir cada vez mais uma sociedade melhor. O que é melhor para o Brasil tem que ser desenvolvido nessas discussões que a gente está fazendo e que estão sendo feitas em Brasília também. Tá? Então, só uma reflexão aí para vocês. Espero que você tenha gostado. Curte aí o vídeo e deixe o seu comentário sobre esse tema aqui abaixo. Independente se você é de esquerda, de direita, de centro, não importa. Não importa. Coloque o seu comentário aqui educado, certo? Para que a gente possa desenvolver esse tema. Se você não concorda com o que eu falei, não tem problema. Agora, você não precisa vir aqui no comentário e me xingar, né? Porque se você faz isso, você mostra que você é um ignorante, que você não consegue ver alguém expressar uma opinião contrária à sua e argumentar com essa pessoa. Então você, se fizer isso, é simplesmente uma oposição por oposição. Então, se você não concorda comigo, coloca aqui abaixo e a gente desenvolve esses temas, a gente pode encontrar forma de desenvolver esse tema, porque pode ser que eu esteja errado. Né? Pode ser que eu esteja errado. Então, se eu estou errado e você não concorda comigo, me convença disso. Tá bom? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.